Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Com muita alegria estamos retornando. Hoje, diante de nós está o capítulo 14 do livro de Provérbios, onde faremos alguns destaques. E o primeiro destaque está no versículo 1, que diz: toda mulher sábia edifica sua casa, a insensata, porém, com as mãos a derruba. O texto hebraico usa aqui o termo para casa aqui, literalmente a sabedoria da mulher. Alguns intérpretes da Bíblia entendem que o termo mulher aqui se refere à própria sabedoria. E encontramos outros estudiosos, outros que se dedicam a interpretar e estudar a Bíblia, que concluem então que Salomão está, na verdade, se referindo à mulher que nós popularmente hoje conhecemos como a dona da casa. E ele define a posição da mulher sensata, sendo aquela que contribui para que o fortalecimento, o bem-estar da sua casa vá num sentido crescente, né? E alguns homens têm levado essa palavra assim ao pé da letra, tipo assim: toda a tarefa que há para ser executada dentro de casa compete à mulher. É claro que essa é uma identificação, aliás, uma interpretação totalmente equivocada e errada. Se no geral, na vida de uma forma geral, que a Bíblia mesmo diz que a mulher veio para ser uma auxiliadora idônea do marido, de uma forma geral, nas tarefas da casa, aí a questão se inverte. O marido passa a ser o auxiliador idôneo. É claro que ele precisa arregaçar as mangas, ele precisa ajudar naquilo que tem para fazer dentro de casa, sem dúvida alguma. No versículo 6 fala assim: o zombador busca a sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para o prudente. Zombaria é um pecado exaustivamente combatido na palavra de Deus. Já na cultura brasileira, na nossa cultura, é algo que encontra bastante terreno fértil. Um exemplo disso são os programas televisivos satíricos, programas de entretenimento, geralmente repletos de chistes. E essas práticas migraram também para jornais e revistas. Os zombadores promovem a impiedade. Artistas que se dedicam à zombaria, e alguns deles inclusive se tornam celebridades, realmente talvez façam muito mais mal do que bem. A mente que vive assim, nessa atmosfera, já está preparada, predisposta para zombar, até mesmo de temas bíblicos e temas cristãos. Então, para evitar essa maneira ímpia de pensar, o cristão deve se esforçar para viver os princípios cristãos, lutando contra e combatendo essa mentalidade, buscando assim fazer com que a sua mente seja repleta do louvor e da adoração a Deus, tendo a sua mente voltada para as coisas que pertencem a Deus. Assim fazendo, ele certamente estará em melhores condições de ouvir a voz de Deus ao longo da sua vida. Versículo 11: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos corretos prosperará. Casa, na linguagem do rei Salomão, é diferente do que nós geralmente pensamos quando usamos o termo casa. Nosso pensamento, na maioria das vezes, se limita a pai, mãe e filhos. É a nossa forma de pensar. E não está errada. Só que na linguagem salomônica a questão era mais ampla. Tinha outra dimensão, podendo abranger gerações ou até mesmo povos. Quantas vezes encontramos na Bíblia a expressão casa de Israel, referindo-se à nação israelita? O provérbio diz que a casa dos ímpios se desfará. Como seria isso? Divórcios, contendas entre pais e filhos, perda de bens, descendentes desviados do caminho reto e por aí vai. Cada um receberá o seu justo castigo no tempo de Deus, quer seja na sua casa agora, no tempo presente, quer seja
na casa futura, o qual seja a eternidade. O versículo 25 diz: quem demora a irritar-se é grande em entendimento, mas o precipitado exalta a loucura. A questão aqui é o que podemos chamar de domínio próprio. Ter ou não ter domínio próprio. Quanto maior o entendimento de uma pessoa, melhor domínio ela terá. Enquanto o precipitado se prejudica e prejudica quem está perto dele. Há os que são assim chamados pavio curto. Há os que são até mesmo chamados sem pavio. Basta triscar que explode. Não dá nem tempo para se afastar. Isso existe. E esse é o caminho que nós não devemos seguir. O domínio próprio é o ideal. O autocontrole é o ideal. Pensar antes de responder. Contar até 10. Se 10 não for suficiente, conte até 20 e vai adiante. Se necessário, conte até 100 antes de responder. Se você é do tipo que facilmente explode, que facilmente perde esse domínio próprio, tem que buscar em Deus essa orientação. É o que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus nos ajude, nos guarde e que sejamos vigilantes nesse aspecto, para que não venhamos a destruir a mensagem do Evangelho que pregamos, se por causa de uma atitude dessa, tudo cai por terra, tudo vem abaixo. Senhor nosso Deus, abençoa, dirija a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo agora. Olha, ó Deus, pela vida de cada querido ouvinte, cada participante dessa mensagem, desse programa. Tu possas, ó Deus, estar indo ao encontro de cada um. Abençoa o teu povo, onde quer que o teu povo se encontre. E seja qual for a situação que esteja enfrentando, conforte, console, oriente, dá a direção do caminho que devem seguir, para que nós possamos ser realizados já aqui neste mundo, para sermos muito mais realizados ainda na glória eterna contigo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.